Recebo aqui a Taliane Steiner, ela que é micropigmentadora há um bom tempo já, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marielle. Um prazer estar aqui com você. Prazer nosso. Linda você, viu? Obrigada. Taliane, me diga uma coisa. Você, no seu consultório, você faz a micropigmentação e a despigmentação, né? Como que tá aí a procura? Marielle, assim, eu ainda tenho mais procura pela micropigmentação, bastante gente procurando, mas assim, cada vez mais pessoas procurando a despigmentação, a correção de trabalhos antigos que não ficaram muito legais. Ou seja, cada vez aumenta mais o número de micropigmentação que não dá certo. Devido ao quê? É uma área que está muito em alta, a questão da micropigmentação, né? Todo mundo está fazendo. Então, as pessoas vão fazendo os cursos, vão querendo, né, vão vendo o lado financeiro da questão da micropigmentação, porque ela dá bastante retorno. E aí, sem muito estudo, sem muita especialização, acabam, né, causando esses desastres no rosto das pessoas. E aí, por consequência, a gente precisa investir na despigmentação para poder oferecer, né, para poder devolver a autoestima dessas pessoas que às vezes foi destruída por um profissional que não tinha experiência, não tinha habilitação para fazer o procedimento de micropigmentação. Ou seja, olha só como é o mercado, gente. Antes a micropigmentação era muito procurado aí por profissionais para se ganhar até dinheiro, né? Ainda é, né? Só que agora na contramão vem a despigmentação para retirar esses desastres, como você bem disse. Inclusive, produção, coloca 2 fotos apenas de desastres aí que nós encontramos, Taliane, dá uma olhadinha só. Nossa, aí a gente vê um design bem errado, na verdade, né? A gente pode ver a diferença, o espaçamento entre as sobrancelhas, para começar, então já está com o desenho errado. Esse tipo de desenho ele acaba deixando o rosto largo, acaba largando o nariz também. Então, assim, com certeza ela ficou muito insatisfeita e me parece que tem alguns fios ali também. Então foi uma tentativa, né, de fazer um fio a fio. Então a pessoa usou uma técnica que não ficou legal, usou a cor errada, usou o design errado, enfim, tá tudo errado nessa micropigmentação. Um desastre. Imagina só, você sai do consultório, olha no espelho e vê isso. Daí tem que procurar a Taliane para despigmentar, né? Olha outro desastre. Essa sobrancelha tá engraçado porque eu sei quem foi que corrigiu ela depois e conseguiu fazer um trabalho incrível de despigmentação e repigmentação, né? Foi bem trabalhoso. Você conhece? Eu conheço. Uhum. E, enfim, ela teve que fazer várias sessões de laser, né? E depois que conseguiu clarear bem esse desastre, aí ela pôde refazer a micropigmentação. Então, assim, é importante ter a ciência de que a gente vai despigmentar com a técnica que for, mas depois vai precisar refazer a micropigmentação, porque ela nunca vai sumir por completo, né? Esse desenho sempre vai ficar um fundo. E aí a gente vai redesenhar a sobrancelha para poder deixar um formato bonito. Ajuda bastante, óbvio. Melhora assim 90%. Melhora, exato. A gente não consegue fazer um milagre, né? Porque é diferente uma pele que já tinha uma micropigmentação, uma pele que nunca fez nada. Com certeza. Mas a gente consegue melhorar bastante a situação da pessoa. Daqui a pouco a gente mostra mais desastres, viu? Tem piores ainda, porque eu também quero mostrar o seu trabalho, que é divino, né? Então, gente, sempre que for procurar aí uma profissional em específico aí para fazer a micropigmentação, você tem que analisar tudo, tem que ver fotos de pessoas que já fizeram, né? Eu vejo muito, principalmente em rede social, Taliane, promoções. Sim. Até em sites de compra coletiva, não dá para confiar, né? Quando o preço é muito abaixo do mercado, desconfie também, né? Exatamente. Essa é uma dica de como fugir dessas ciladas, né? Sim. Preços muito baixos, porque assim, as especializações que a gente faz na área de micropigmentação são caras, os equipamentos, as tintas, né? Tudo tem um valor muito elevado. Então, não dá para fazer milagre. Exato. Se o profissional está te oferecendo um trabalho com um valor muito baixo, desconfie, porque alguma coisa deve estar errada. Outra coisa, gente, é uma tatuagem, né, mais superficial, mas não deixa de ser uma tatuagem no seu rosto. Com certeza, né? Você está colocando o seu rosto nas mãos de um profissional, então você precisa confiar nele, você precisa realmente buscar o trabalho,
conversar com pessoas que já fizeram, né? Buscar bem nas fotos, redes sociais. A gente sempre deixa exposto o nosso trabalho justamente para aquela pessoa que te procura já conhecer a forma como você trabalha, né? Já ter essa ligação, já gostar do seu trabalho, querer falar, eu quero isso para mim. Então, é importante sempre pesquisar bem, marcar a avaliação, conversar com o profissional, conhecer o espaço que ele atende. E fazer uma análise também do Exato. seu rosto, né? Que nem, eu vou dar um exemplo, eu tenho a micropigmentação na sobrancelha, a minha sobrancelha é mais arqueada. Ficaria bacana no seu rosto, por exemplo? Provavelmente não. Você faz um estudo do rosto da pessoa? Sim, a gente estuda tanto as medidas do rosto, né? O que vai ficar melhor para aquele formato de rosto, mas também a personalidade da pessoa. Então, eu já sou uma pessoa mais delicada, mais calminha. Se eu fizer uma sobrancelha muito forte, muito arqueada, não vai combinar com a minha personalidade, né? A sua combina muito com a sua personalidade. Você já é uma pessoa mais pra frente, né? Você banca a sua sobrancelha, digamos assim. Então, tem a personalidade mais forte. Exato. Então, assim, é igual uma senhorinha, por exemplo, que tem uma sobrancelha super carregada, super grossa. Não vai combinar com aquele aspecto doce que ela realmente é. Entendi. Né? E o contrário também. Às vezes, a pessoa tem essa personalidade como a sua, mas tem uma sobrancelha muito fina, muito arredondada. E isso dá um aspecto de delicadeza, de fragilidade, que não é o que você gostaria de demonstrar. Então, a gente tenta encontrar o equilíbrio entre o que a pessoa é e aquilo que ela está expressando para o mundo. Entendi. Porque, olha, pelas ruas eu acabo cruzando com cada sobrancelha grossa, que de repente a pessoa acha que tá lindo, mas não tá legal, fica muito marcado, né? Não é aquele fio a fio, delicado, esfumado, né? Você usa essa técnica, né? Esfumada? Isso. Fala. A gente consegue... Assim? Esfumada, exato. A gente consegue corrigir o formato da sobrancelha, preencher as falhas, deixar ela com um pouquinho mais de destaque, mas não precisa ficar aquela coisa carregada como se tivesse passado um carvão na sobrancelha. Então a gente consegue deixar as bordas mais suaves, fazer um trabalho delicado para ficar com cara de sobrancelha. Bacana. Então vamos ver alguns trabalhos e você vai explicando as técnicas pra gente. Okay. Pode soltar. Olha aí, já está na tela, pode olhar ali também se quiser, viu? Olha que linda. Bom, aí a gente tem um sombreamento, né? Essa foto é legal. Muito natural. Exato, porque ela é clarinha também, né? Ela é loira, então assim, as loiras têm muito medo de fazer a micropigmentação. Na foto do antes, a gente vê essa questão da fragilidade da sobrancelha arredondada, ela ficava com mais cara de menina. Sim. E depois, né, de acordo com o estudo do visagismo, das medidas do rosto dela, a gente fez esse design, destacando muito esse olhar bonito que ela tem. Né? E ainda numa cor mais suave no começo, para ficar um degradê. Muito natural, viu? E ficou mais mulher. Ficou. Né? Mais madura. Lindíssima. Vamos lá, o próximo trabalho. Aí a gente tem um fio a fio, onde foram corrigidas as falhas que ela tinha na sobrancelha, o começo, que também era muito afastado. Então, a gente consegue também afinar um pouquinho o nariz. Nada exagerado, né? Exato. Muito natural mesmo. Eu gosto de trabalhar dessa forma, Mari, assim, aos poucos. Então, a gente faz a primeira vez, faz um pouquinho, às vezes usa até uma cor um pouquinho mais clara para não acontecer de escurecer no processo de cicatrização. E depois, no retoque, a gente pode escurecer, pode colocar mais fios ou engrossar um pouquinho no caso do sombreamento. A gente fica com essa liberdade de mexer um pouquinho na sobrancelha. Né? Você já não fica presa num formato ou numa cor. Mas você sempre impõe o limite ali. De repente, ela chega falando à cliente, eu quero mais grossa. Você respeita o que você sabe, o seu conhecimento, sempre. A gente vai aos poucos tentando delicado, explicar. Né? É bem difícil, na verdade, porque assim, primeiro que essa pessoa vem com a imagem, eu quero uma sobrancelha grossa. Geralmente, eu acredito que vai com uma foto até. Eu quero essa sobrancelha. Sim, a Juliana Paz aparece bastante. E, enfim, não é uma sobrancelha que combina com todo mundo, né? Então, o que eu faço? Eu desenho com lápis antes a sobrancelha ideal para aquela pessoa. Legal. E aí, quando ela olha no espelho, ela vê que realmente aquilo fica muito mais bonito do que ela tinha, né, imaginado anteriormente. E ela acaba aceitando fazer o que eu sugiro. Você sugere. Exato. A gente sempre tenta chegar no meio termo, claro. Porque, às vezes, a cliente realmente sonha com aquilo e aí a gente também não vai deixar de fazer 100% à vontade dela. A gente chega no equilíbrio. Com certeza. Daqui a pouco temos mais fotos, né? Mas temos uma pergunta aqui de um homem. O que
cada vez mais os homens também procuram fazer sobrancelhas. E você acha que é melhor grossa ou mais fina? A sobrancelha masculina? Na verdade, eles desenham muito, né? Eu, na minha opinião, tem alguns homens que exageram, né? Deixam muito certinho, assim como se fosse de mulher mesmo. Eu, Marielle, não gosto. Então, eu sempre falo, fazer o design da sobrancelha masculina é um desafio maior do que de mulher. Por quê? A ideia é você fazer sem parecer que fez. Então, eu gosto de mantê-la mais grossa, deixar um desenho mais natural, mas aí também vai muito do gosto do homem. Tem homem que gosta de sobrancelha mais desenhada, sobrancelha mais fina, né? Vai muito da personalidade, muito do desejo de cada um. Então, a gente também conversa, o diálogo é muito importante, Sim, né? Entre profissional certeza. e cliente, porque às vezes o que eu acredito ser uma sobrancelha grossa, ele acha que não é. Então, né, precisa ter essa conversa para a gente poder visualizar melhor o que vai acontecer ali. Com certeza. Taliane, tem gente aqui parabenizando o seu trabalho, viu? Um Wellington lá de Paraibuna, interior de São Paulo. Muito obrigada. Bom, já que você está parabenizando, vamos ver mais modelos aí feitos por Taliane. Antes e depois. Aqui a gente tem uma mistura de fio a fio com sombreado. Bem parecido com a minha, não é? O formato, né? É verdade. E ela tinha a sobrancelha um pouco ralinha, e aí a gente conseguiu preencher bem, deixar ela mais cheinha, né? E destacar também o olhar, deixar ele de acordo com a nossa cliente linda. Ficou bem bonito. E tirou bastante falha, né? Sim. Lá em cima, olha, ela já tinha um desenho bem bonito, né? Apenas reforçou mesmo, tirando algumas falhas. Exatamente, foi um preenchimento de falhas. Lindíssimo. Temos mais fotos? Ah, Tati, que sempre está aqui conosco, dando dicas de moda. Então, eu trouxe a foto da Tati justamente porque ela tem uma sobrancelha grossa, mas com algumas falhinhas. Então, ela perdia bastante tempo. A mesma coisa da anterior, bem desenhada lá o antes, né? E ela perdia bastante tempo, às vezes, corrigindo essas falhinhas com sombra. Então, a gente fez um sombreado. A gente afinou um pouquinho a sobrancelha, mas como ela escureceu, ficou bem equilibrado essa sobrancelha dela. E a gente conseguiu destacar também o olhar, deixar, né, ele de acordo com a personalidade da Tati. Personalidade marcante, por sinal, né? Exatamente. Lindíssima. Mais fotos? Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar as fotos dos erros, viu, Taliane? Você vai comentar aqui dos desastres. Tem uma boca, um olho que a tinta escorreu. Eu imagino depois para retirar. Falando em retirar, em despigmentação, já falamos aqui, né? A procura pela micropigmentação é grande. Só que está aumentando também, gente, o trabalho de retirada do trabalho que é mal feito, justamente porque cada dia mais tem profissionais aí, né, que não se especializam tanto e saem fazendo a micropigmentação em quem se sujeita, na verdade, né? Lembrando que, gente, é tipo uma tatuagem. Qual a diferença da tatuagem e da micro? Principalmente a profundidade. Então, a tatuagem ela fica mais fundo na pele e a micropigmentação fica um pouquinho mais superficial. Então, essa camada da pele ainda vai se renovando e a micropigmentação vai saindo, né? As tintas são diferentes também, o equipamento que a gente usa também, como a tatuagem precisa ir mais fundo, a máquina de tatuagem ela é mais potente, né? O dermógrafo que a gente usa é um pouquinho mais delicado, então não vai ser tão agressivo para a pele também. E como saber se a tinta é boa ou não? Na verdade, o profissional vai ter que te conversar sobre isso. Mostrar, né? A embalagem, principalmente, né? Exato. Na verdade, assim, a gente precisa ter liberação da Anvisa. São marcas nacionais que têm a liberação da Anvisa para a gente poder atuar aqui no mercado brasileiro. Aí ficou verde ou um tom vermelho. Isso aí também são sinais de que, de repente, a tinta não é legal. Exato. Ou o profissional errou na escolha da cor, ou realmente a tinta não era legal. E aí a gente consegue entrar com o processo de neutralização da cor. Então, às vezes não precisa fazer a despigmentação, a gente consegue colocar uma outra cor por cima para fazer uma misturinha que vai resultar numa sobrancelha marrom.